Hoje eu quero falar sobre o medo de amar. São muitos autores que já falaram sobre esse assunto. Erich Fromm é um deles, o próprio Flávio Gicovati também desenvolve esse tema. Eu acho que é um tema muito interessante, porque olhando para as pessoas hoje em dia, o jeito que a gente está convivendo, parece que o medo de amar está aumentando cada vez mais. As pessoas estão evitando muito entrar nos relacionamentos. E vamos entender um pouquinho isso hoje aqui, vamos aprofundar um pouco essa questão. E antes de tudo, eu queria dizer se você tem acompanhado esses webinários e se você gosta de assisti-los, porque eles ficam gravados aqui, mesmo depois que a gente termina o nosso encontro. Inscreva-se no canal, nesse canal que você está agora. É importante porque, se inscrevendo no canal, você vai ser avisado de cada um dos webinários e cada coisa que eu postar aqui, tá bom? Voltando ao nosso tema de hoje, que é o medo de amar, eu queria começar pelo seguinte, do sonho do amor. Então, acho que todos nós, todo mundo que eu conheço, sonha com um amor bonito. Tanto quando a gente vai no cinema, quando lê um livro, quando a gente vê uma história de amor, é fácil a gente se emocionar, principalmente quando passa alguma coisa bem verdadeira. E a gente fica triste também quando as histórias acabam por um motivo ou outro. Então, o que eu quero dizer é que tem um sonho muito grande de todos nós, no fundo, a gente sonha em encontrar alguém bem legal. Quando a gente está se aproximando de uma pessoa e que você vê que pode dar muito certo e que mexe com você, imediatamente é bastante comum que venha um estado de alerta, de medo e de palpitação no coração, de não conseguir dormir direito, de ficar pensando no assunto. Então, fala assim, o amor faz o coração bater mais forte, mas, na verdade, é o medo que faz o coração bater mais forte, que, no fundo, a gente tem um medo quase que irracional que a gente não consegue controlar quando a gente se aproxima do amor. Estou vendo que entrou a Silvana também aqui, bem-vinda, Silvana, boa noite, e a gente está desenvolvendo aqui o tema que é medo de amar. Então, aquele sonho todo do amor, quando a gente chega perto dele, a coisa complica. Fala assim, mas como é que pode você querer tanto uma coisa e na hora que ela vai se aproximando, às vezes a gente faz de tudo para que não aconteça. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria começar falando sobre essa questão, diferenciando amor de relacionamento. Eu acho que é importante a gente fazer essa distinção. O amor é uma coisa que, quando você está vivendo, quando você está no meio dele, quando ele está fluindo, eu não sei se tem alguma coisa tão incrível quanto o amor. Eu acho que o que move a vida da gente é o amor, e amar, lembrando que o amor tem várias caras, que não tem só o amor romântico entre duas pessoas, mas quando você está em estado de amor, quando você está vivendo isso, que você fala, meu Deus do céu, o que é isso que eu estou sentindo? Como é bom isso! Um estado de plenitude. Então, o amor é uma coisa, relacionamento é outra coisa. Porque o relacionamento, ele envolve já o ego das pessoas. O relacionamento, ele envolve já todo um jogo da relação. Aí entra uma série de neuroses, de mecanismos de defesa, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, a gente precisa diferenciar, porque o amor é bom, mas tudo que está em torno do amor, tudo que atrapalha o amor, não é bom, porque faz a gente sofrer. Então, o medo de amar, antes de mais nada, tem muito dessa questão dos relacionamentos, né? Porque está tudo muito bom, você tem um belo encontro, está tudo fluindo, você acha que você encontrou uma pessoa incrível, mas tem uma hora que começa a complicar. Você fala, pô, mas estava tão bom, por que está complicando agora? Por que eu estou complicando? Por que a outra pessoa está complicando? Então, aí é a questão do relacionamento. Então, cada um de nós tem um ego, né? Então, a gente vai construindo esse ego desde a infância, na relação com os pais, com a família, e o ego, ele tem a ver com um sistema de defesas. A gente vai construindo um ego, edificando um ego dentro da gente, para poder sobreviver às relações. Normalmente, essas relações parentais, a família, são cheias de contradição,
ao mesmo tempo que as pessoas se amam, as pessoas se odeiam também, e tem muita inveja, tem muitos ciúmes, tem muita disputa de poder, tem muita tentativa de dominação, e a gente vai se defendendo, vai construindo um ego. Então, o ego, ele é uma coisa que atrapalha, ele ajuda a gente, né, para a gente poder sobreviver ao meio das relações, o jeito que a gente lida com a gente mesmo e com os outros, mas, ao mesmo tempo, o ego, ele não deixa fluir, o ego, ele engessa, né? Então, a gente está sempre, no mundo adulto, quando já está com a personalidade criada, a gente acaba projetando no ser amado, quando você começa a namorar, quando você casa, você projeta muitas coisas que não tem nada a ver com aquela pessoa. Tem a ver com o teu ego, tem a ver com o que você aprendeu lá na tua casa, como você aprendeu a se relacionar lá na tua família original e durante o seu crescimento, sua vida. Então, você acaba fazendo muitas projeções sobre o outro. Você projeta muito, cria muitas expectativas. E, além disso, também você vai criando mecanismos de defesa. Cada um tem os seus. Por exemplo, de mecanismo de defesa é negação. Tem gente que, quando é pego numa situação não muito aprovável, né, ela nega, fala, não fiz isso, não sou assim, e projeta todo o mal no outro, como se o outro tivesse defeitos, e eu não. Isso é um mecanismo de negação. Tem pessoas que manipulam muito, tem pessoas que mentem, tem pessoas, cada um tem os seus mecanismos de dominação, inclusive. Nós somos muito viciados em dominar. Quando você vai estudar Nietzsche, por exemplo, filósofo, ele fala que todo ser humano tem essa vontade de poder. Então, todos nós temos, no fundo, essa vontade de poder. Então, haja autoconhecimento, haja meditação para você abrir mão do poder, abrir mão dessa necessidade de dominar os outros, né? Então, quando a gente entra nas relações, nos relacionamentos, a gente entra com ego, a gente entra com vontade de dominar, de ganhar o jogo, e também o outro está querendo te dominar, e vira uma guerra, né? Aí que deu o amor. O amor foi para o brejo diante disso tudo. Então, quando a gente tem medo de amar, é que amar significa que você abandona o teu ego de alguma forma, você abandona as defesas para entrar na relação que flui. Isso dá muito medo, porque a gente está muito viciado nesses mecanismos, está muito viciado no nosso próprio ego. Então, um dos problemas do medo de amar é que, para amar verdadeiramente, você tem que abandonar o teu ego. Então, não tem essa coisa de um ganhar, outro perder, da competição, do sadomasoquismo, por exemplo, que é muito comum nas relações, pessoas que são sádicas, outras que são masoquistas, e às vezes inverte, o que era masoquista vira sádico, e fica aquela coisa de um descontar e a competição. Então, para amar, você teria que abrir mão disso tudo só para deixar fluir o bem bom da felicidade de estar junto com alguém, né? Então, a gente precisa também aprender a diferença entre amor e paixão, né? Isso é muito importante. Se confunde muito. Quando você conhece alguém, logo no começo, você está sob influência dos seus hormônios, então você está sob influência, a paixão, a vontade de pegar, de amassar, de beijar, de transar, de se fundir com aquela pessoa. Isso é paixão, né? Então, a paixão tem a ver com esse desejo mais carnal, de proximidade física mesmo, né? Então, o amor é uma outra coisa. O amor, ele é uma coisa de convivência, é uma coisa de um trabalho mesmo dos dois, né? De ir baixando a guarda, né? Daí você não está sob o efeito da paixão, desses hormônios todos, é uma outra coisa. O amor, ele flui com mais consciência. Na paixão não tem consciência nenhuma, né? Você está puro hormônio, puro êxtase de estar junto com outra pessoa, não tem a ver com energia sexual, né? Você tem atração por aquela pessoa, é forte, às vezes é muito forte. Aliás, a paixão é um ótimo momento para começar uma história de amor. Não tem problema de se apaixonar. É do ser humano, a gente se apaixona. Até os animais se apaixonam, porque tem hormônio também, quer ficar junto, quer ficar grudado, quer pegar. Então, é um bom começo.
Só que é só o começo. Aí, às vezes, as pessoas confundem. Falam assim, acabou a paixão, então vou me separar, acabou o casamento. É que é uma falta de compreensão, de que a paixão é um momento, o amor é uma outra coisa. Aliás, no mesmo casamento, pode ser que em algum momento você recupere a paixão, pode ser que um dos dois esteja apaixonado e o outro não está, pode ser que se invertam as coisas. Então, a gente precisa diferenciar muito bem o que é paixão, energia sexual, o que é amor. São duas coisas diferentes, que podem, em algum momento, caminhar juntas, mas não necessariamente. Inclusive, tem um programa aí na televisão que chama Amor e Sexo, mas eu assisti naquele programa, eu acho que caberia muito bem mudar o nome do programa, devia chamar só Sexo, não Amor, porque amor ali não tem nada, você não vê o amor ali, você vê sensualidade, né? E eu acho que é uma grande confusão que a gente está vivendo hoje. A gente vive uma sensualidade enorme, exagerada. As pessoas estão muito sensuais. É quase um supermercado do sexo que a gente está vendo. No silicone, na academia, nas roupas, na exposição, nos nudes. Então, a coisa está muito mais para sexo do que para amor. Eu acho que de amor o mundo está precisando. E a gente está entendendo pouco sobre amor. Amor é uma outra coisa. Sexo, eu acho que as pessoas entendem mais. Mas o amor mesmo, a gente precisa entender melhor como é que funciona. Tá? Queria falar também do amor romântico, né? Então, a gente vai, principalmente quem lê muito, quem vê muito filme, vê muita novela, você vai acreditando num amor romântico. Então, tem aqueles termos, né? A cara metade, a alma gêmea. Então, você vai achando que você vai encontrar alguém perfeito para estar do seu lado. De fato, é legal a possibilidade de se encontrar alguém com quem você tenha muitas afinidades. Eu acho que é possível, acho que é o ideal, inclusive, você estar com alguém só quando tem muitas afinidades. Porque quando tem muita diferença, tem muita briga também. Pode ter atração pela diferença, mas tem muita briga. E esse amor romântico, o problema é quando você está tão romântico que você começa a falar em namoro sério, alguma coisa, mas é tudo muito teórico, que você não... Está muito teórico, você leu muito, você viu muito filme, você leu muito livro, aí você começa a idealizar muito essa coisa do amor. E eu acho que o amor é uma coisa muito real. O amor, ele flui entre duas pessoas. E é só deixar fluir, é só não atrapalhar. É só você parar de se defender tanto do amor, né? Outra coisa em torno desse assunto é a questão do tédio. Porque você começa a se relacionar, você começa a se envolver com alguém, namorar, até casar, chega uma hora que vem aquele tédio, né? Vem aquela coisa, aquele marasmo, parece que não acontece nada, você não tem mais tesão, parece que não tem mais conversa, você se acostuma com outra pessoa. Então acontece muito, né? Desse tédio, que tem a ver também com falta de criatividade, né? Porque sozinho as pessoas já não têm muita criatividade, às vezes assim, trabalho, academia, academia, vai para casa, dorme, trabalho, academia, vai para casa. Então, às vezes é uma vida muito quadradinha, sem criatividade, batendo cartão a vida inteira. Então, o amor também tem a ver com você deixar acontecer a criatividade na vida e na relação. Você tem que tomar conta de si mesmo de forma criativa e tomar conta da relação também de forma criativa. Eu conheço casais, inclusive que frequentam aqui meu consultório, que são bem criativos. Gostam de comemorar 10 anos de casado e vai para um hotel, sabe? E faz coisas legais, e vai jantar, separa um dia da semana para namorar, para fazer os mesmos programas que faziam no começo do namoro. Então, tem que ter criatividade, senão o amor morre na praia, né? Então, tem muito medo, tem gente que tem medo de entrar nesse tédio. E, né, já pensou, eu começo a namorar e já tenho uma experiência de que a coisa fica sem criatividade e tem esse medo do tédio. Agora, um dos medos principais de amar é o medo de perder a pessoa. Acho que talvez esse seja o medo principal. Porque quem aqui já não perdeu alguém que gostava muito? E o sofrimento que é perder alguém? Tem gente que sofre que parece que vai morrer. Então é muito sofrimento.
E esse sofrimento, muitas vezes, fala assim, não quero mais me apaixonar, não quero mais amar, porque eu tenho medo de sofrer. Eu escuto muito isso o tempo todo. Esse medo de sofrer, medo de sofrer. Mas por que tanto medo de sofrer? Será que é só dessas experiências amorosas que você andou tendo? Eu acho que tem uma coisa mais profunda aí. Quando a gente está lá na barriga da mãe, a gente está numa condição amorosa muito legal, porque você está todo aconchegadinho ali, no quentinho, no bem bom do útero da sua mãe, está tudo sendo providenciado, a alimentação, ali no cordão umbilical, você não precisa respirar. Está muito aconchegado. De repente, você nasce. Eita! Não é fácil nascer. De repente, parece que parou a internet aqui, mas voltou. Você tem que aprender a respirar, tem que aprender a comer, é tudo muito novo, os ruídos são novos, tudo muito novo. Então, nascer é um sofrimento muito grande. Então, muita gente tem isso numa memória corporal, que quando você, é um rompimento, né, você sofre, você está numa condição muito boa, de repente você sai daquela condição muito boa e sofre, você se separa da pessoa mais amada, que é tua mãe, naquele momento. E a gente carrega isso pro resto da vida, como uma memória celular até, de que você pode se separar e pode sofrer muito. E dependendo dos traumas de nascimento, você carrega isso para as relações amorosas. Então você está sempre com medo de sofrer, mas se passar por uma boa análise, uma boa psicanálise, você vai entender que tem uma origem. A primeira história, grande história de amor que você teve foi com a tua mãe. Então, dependendo de como aconteceu, tem pessoas, por exemplo, tenho uma história que logo nos primeiro, segundo mês, minha mãe perdeu o leite, ela engravidou de novo da minha irmã. E diz a lenda que eu passei um sufoco muito grande, porque eu perdi o leite, foi uma coisa traumática, e haja terapia, né, para entender tudo isso, entender essa falta repentina de alguma coisa que eu tinha e não tenho mais, que faltou. Então a gente precisa entender isso, precisa entender a nossa história, entender esses traumas pelos quais a gente passou, para poder sair deles, para poder fluir e entrar para as relações livre, dar um refresh, né? Não é mais minha mãe, não é como antigamente, agora eu posso entrar e mesmo se perder, eu tenho a mim mesmo, eu não vou sofrer tanto quanto eu sofri anteriormente. Acho que outro medo do amor é o medo de perder a individualidade. Eita, esse é o medo que acho que é o que permeia hoje as relações de uma forma geral, porque é legal ter liberdade, é legal ter individualidade, é legal você ter o direito de ir e vir. E do jeito que as relações se compõem, você vai perdendo esse direito. Você entra para a relação, primeiro, você se mistura com a outra pessoa. Então, chega uma hora que você mistura o teu dinheiro, você mistura a tua cama, suas roupas, você se mistura. E a tua individualidade, onde é que fica? E como é que fica? Você perde o teu eu? Você não tem mais o seu eu? Então, isso dá muito medo também. Então, hoje em dia, é muita gente que não entra para as relações porque fala, pô, não vou entrar para a relação, vou ter que ficar dando satisfação, vou me misturar e eu vou me perder de mim mesmo. E acontece muito. Tem pessoas que começam a namorar e casam, engordam um monte, literalmente perde a forma, se perde de si mesmo. Se perde, fica comendo, fica bebendo, se perde. Então, também tem uma sabedoria de se entrar para as relações sem se perder de si mesmo. Isso é para poucos, né? E se dá essa liberdade para o outro também, para que o outro tenha a liberdade de ser ele mesmo. Então, isso dá muito medo de perder a individualidade. Outro medo também é medo de ser feliz, né? Quando as coisas começam a dar muito certo, você fala, ixi, será que eu mereço isso? Será que não vai acontecer nenhuma merda? Será que eu posso ser feliz? De novo, naquela experiência lá da gravidez, quando você estava na barriga da sua mãe, você estava feliz lá de alguma forma, de repente você perde tudo. Você fala, pô, então quer dizer que é assim? A hora que eu tenho, pode ser que eu não tenha mais. Então, esse medo de ser feliz, né?
tem muita gente que aposta gol contra, né? Está sempre marcando gol contra. Quando está ficando bom, sai da história, né? Por falar nisso, acho que todos vocês estão sabendo do seminário sobre o amor, que eu vou ministrar agora, a partir do dia 12 de outubro, que é uma grande oportunidade para a gente ir fundo nessas questões. No seminário sobre o amor, eu estou reunindo aí homens e mulheres, e já estamos com uma turma bem boa, de um nível muito legal, para a gente passar um dia inteiro juntos, um sábado, dia 12 de agosto, das 9 da manhã às 17 horas. Inclusive, a gente vai almoçar junto, porque a ideia é essa, a gente aprender a conviver, a gente vai trabalhar questões muito profundas de autoestima, inclusive. Esse compromisso que a gente tem com a gente mesmo, começar a história de amor, aprendendo a amar a si mesmo, a se comprometer consigo mesmo. Então, quem estiver interessado no Seminário do Amor, liga para mim aqui no 2368-9305, que é meu telefone aqui em São Paulo. 2368-9305, tá? Ou escreve para mim também no atendimento@sergiosaviano.com.br, tá bom? E daí eu falo para você como faz para se inscrever. Tem uma página também que é sergiosaviano.com.br/mais-amor. Ali você pode se inscrever também por cartão de crédito, pela PagSeguro, tá bom? Mas voltando ao nosso tema, que é o medo de amar, eu também queria falar sobre os pesados papéis de homens e mulheres nas relações. Deixa eu tomar uma aguinha. Do jeito que estava até pouco tempo atrás, esses papéis, né, da mulher, até hoje, né? Tem homem que não sabe, usa uma toalha molhada e joga em cima da cama. E ele tem que ter uma mãe do lado ou uma mulher que faça esse papel. Tem homem que não sabe cortar a unha do pé. Então, é pesado para a mulher, né? Hoje em dia a mulher trabalha e... entrou a Contini aqui. Bem-vinda, Contini. Estou aqui no meio da exposição. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, para a gente debater, tá? Deixa eu só terminar a exposição, que a gente vai abrir para as perguntas e respostas, tá bom? Bem-vindos todos. Então, fica pesado para a mulher, né? Tem que trabalhar, chega em casa, tem que arrumar a casa, e o homem fica lá, banana, só assistindo televisão, achando que a mulher tem que fazer o serviço de casa. Pesado para a mulher essa história, né? Para o homem também é pesado, porque ainda tem muitas mulheres que acham que o homem tem que ser o provedor. Então, eu conheço famílias em que colocam os homens numa posição quase de serviçal, que ele tem que ficar fazendo tudo, levar a sogra para casa com o carro, não sei o quê. Então, dependendo da família, o papel do homem, o papel das mulheres, pelo menos o papel convencional, não é tão legal, é pesado, né? Então, tem muita gente que nem entra para as relações, fala assim, eu não estou afim, prefiro ficar sozinho, eu resolvo minha vida, eu ganho meu dinheiro, eu faço minhas coisas. Boa noite, Patrícia, bem-vinda. Patrícia está sempre aqui, né, Patrícia? E, então, esses papéis de homem e mulher convencionais são muito pesados. E tem muita gente que já não quer mais esse papel. Um homem, por exemplo, que sabe cuidar da casa, que lava a sua louça, a roupa, toma conta, ele vai perguntar 1000 vezes se ele quer casar ou não, de ter, muitas vezes, que sustentar uma mulher. Vai se perguntar. E a mulher também. A mulher dá conta, ganha o seu dinheiro, cuida da casa, faz tudo, ela vai se perguntar, será que eu preciso de um estrupício do lado para ficar cuidando dele como filho? Então, isso também faz as pessoas se afastarem muito das relações, né? Sem contar um padrão que muita gente tem de cobrança, né? Você fica cobrando, exigindo do outro que ele faça um papel, e fica muito chato, tentando controlar a vida dos outros, imposições, dominação, fica corrigindo o outro. Tudo isso é muito chato. Tudo isso faz com que as pessoas se afastem, falem assim, não quero mais, não é ruim. Só confunde, é ruim o relacionamento. Amor é outra coisa, amor não tem nada a ver com isso tudo. Amor é uma coisa natural, sem neurose. Então, natural significa que o meu natural está funcionando. Então, é porque a gente está muito nerd, está muito neurótico, muito artificial, ligado nessa coisinha aqui no computador o tempo todo, a gente vai ficando artificial. Você vai, assim,
Tem pessoas que são mais naturais, né? É legal a gente se conectar com a natureza também, com a natureza externa, ir para lugares de natureza e a própria natureza interna. Porque o amor ele é natural, ele flui naturalmente. O amor ele acontece. Outro dia eu escrevi um artigo que fala assim: o amor ele não acontece na mesma velocidade da internet. Ele é mais como as nuvens brancas caminhando no céu. O amor tem um ritmo mais natural, mais maneiro, né? Então, para isso, a gente tem que sair do ego, sair desses mecanismos de defesa, para poder usufruir do amor, com tudo que a gente tem direito. Porque amar é muito legal, né? E eu queria falar também um pouco sobre que o amor tem várias caras, que não é só o amor romântico entre homem e mulher, e que você tem amor pelos filhos, você tem amor pelos amigos, você tem amor pelas pessoas, até amor pelos animais, amor pelo que você faz, amor por si mesmo, amor pela humanidade. Aí já é uma coisa mais evoluída, né? É você sair daquele mundinho pequeno. E você começa por você, se amando, e daí você começa a compartilhar o teu amor com outras pessoas, a distribuir o teu amor. Meu mestre Osho diz assim: escreva muitas cartas de amor, e não importa para que endereço você mande. Eu acho legal isso. A hora que você está fluindo no teu amor, e você fica espalhando esse amor. Então, na criatividade, cada um tem o seu jeito, né, para fazer isso. O meu jeito é falar, é escrever. Então, eu gosto muito de distribuir o meu amor para vocês, para todo mundo, e para mim mesmo, né? Eu também me trato muito bem. E assim, é isso que eu queria falar, sobre amor, sobre relacionamento, essa diferença entre a coisa neurótica, que não é amor, e o amor que flui. E agora eu estou aberto aqui para os comentários, uns 10, 15 minutinhos. Se quiserem mandar perguntas aqui, tá? A Patrícia, por exemplo, fez um comentário. Ela fala assim: a gente constrói o amor diariamente, né? Inclusive, a Patrícia é casada com um amigo meu, que é o Edu, que já foi meu cliente aqui. A Patrícia também já passou aqui pelo meu consultório. E então é isso. Vocês estão casados há um tempão. Então, tem várias fases, né? E a gente tem que ter paciência. Eu acho que no casamento de vocês já tiveram várias fases e entender que é legal saber proteger o amor, né? Das nossas próprias neuroses. Porque senão você é capaz de matar a possibilidade de amor entre duas pessoas. Patrícia está dizendo que são 8 anos, né, Patrícia, de casamento. Eu conheci o Edu antes dele te conhecer, ele frequentava aqui. Então, me sinto muito honrado, né, de receber as pessoas aqui e encaminhá-las para o amor. E é isso que eu tenho feito há muitos anos. São 36 anos de consultório e encaminhando as pessoas para um amor mais fluido, né, sair da neurose. E tem um tempo, cada um tem um tempo para ficar aqui em terapia e participar desses encontros que a gente faz, por exemplo, seminário sobre amor, né? E a Patrícia falou que deu certo. Que legal, né? E o deu certo também é dia a dia, né? Porque a gente não pode prometer que vai dar certo no futuro. A gente constrói hoje a relação amorosa. Cada dia você vai construindo. O que vai ser no futuro é consequência do que você está construindo hoje. Construir hoje significa que você sabe conversar, que você sabe desobstruir as barreiras que nos impedem de amar, né? Deixa eu ver, a Contine Chaves, ela me falou: boa noite, doutor Sérgio, como lidar com a rejeição? Como se conseguir voltar a amar após passar várias vezes por rejeições? Então, esse é um assunto importante, eu vou falar. Rejeição dói, hein? Dói muito. Então, quando a gente se sente rejeitado, não dá para ser rejeitado e numa boa. Então, tem pessoas que têm mais fragilidade, né? Sofrem mais com a rejeição. Tem pessoas que já estão calejadas e já se acostumaram, porque um dia ou outro você vai ser rejeitado. Um dia ou outro você também vai rejeitar alguém que está afim de você e você não está afim daquela pessoa. Mas todo trabalho, Contine, é um trabalho de fortalecimento emocional.
A terapia, ela ajuda muito nisso, porque você vai se fortalecendo, né? Você vai vendo que você não morre porque foi rejeitada, você não morre desse sofrimento. Então, a terapia, ela ajuda muito a entender que você pode ser mais forte. Normalmente, quem sofre muito por rejeição nos relacionamentos tem uma história de vida já ligada lá ao teu histórico com os pais, pai, mãe, irmãos, que é bem provável que você traga dali o sentimento de rejeição. Os pais, por mais que eles sejam bem intencionados, uma hora ou outra acontece alguma coisa que o filho se sente rejeitado. Eu estava contando, no meu caso mesmo, que eu tinha 1 mês de idade, minha mãe perdeu leite, e eu também não me adaptei à mamadeira, eu fiquei entre a vida e a morte. Então, para a criança, para o bebê, naquele momento, eu me senti rejeitado, né? É assim que acontece. Ou às vezes o pai ou a mãe vai trabalhar, então a criança ela tem uma fantasia, ela tem uma leitura daquela, se sente abandonada, porque a criança não tem racionalidade suficiente para entender algumas coisas. Então é só o sentimento de rejeição. Por isso que eu gosto da psicanálise. A psicanálise ela é muito curativa nesse sentido, de você curar suas feridas da rejeição, inclusive para fazer escolhas melhores, de pares amorosos melhores, pares que não te maltratem, que não te rejeitem. E tem pessoas sádicas também, né? Tem pessoas que tratam muito mal e a gente acaba, sabe, mosquito, o pernilongo, que é atraído pela luz e morre lá na luz, e às vezes a gente faz escolhas amorosas assim, a gente vai direto no ponto que a gente vai sofrer. É como se tivesse uma pontaria para escolher relações que nos fazem sofrer, tal do dedo podre, né? Aliás, eu acabei de responder uma matéria para o UOL, respondi ontem, vai sair daqui a algumas semanas, exatamente sobre as escolhas que a gente faz. Ficou muito boa a matéria, eu vou publicar no meu blog. Quem não sabe, eu tenho um blog que é relacionamentoamoroso.net.br. Amanhã eu publico a minha entrevista para o UOL, falando sobre escolhas que nos fazem sofrer, né? Então a gente precisa aprender a entrar no relacionamento para não sofrer. E aprender a lidar com a rejeição no sentido de, aos primeiros sinais de rejeição, a gente operar na reciprocidade. Você não tem que ter inteligência, porque às vezes o outro não está te querendo, mas você pode lidar melhor consigo mesmo e não entrar em sofrimento por causa disso. Porque se entra em sofrimento e começa a querer agarrar o outro a todo custo, não é uma boa estratégia. Aí o outro se afasta mais ainda. Então tem todo um jeito de se relacionar com inteligência emocional que a gente precisa reaprender. Entrou aqui o Rodrigo Dini, falando parabéns pelo trabalho, Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Como lidar com amor em tempos de frieza tecnológica e distanciamento das pessoas? Boa pergunta. Rodrigo, eu acho que a gente está sob influência de muita tecnologia. E a tecnologia é fria mesmo. Então, quando você opera na internet, todo o raciocínio é binário, né? É tudo muito exato. Não tem meio termo. Ou é isso ou é aquilo, né? Você faz opções o tempo todo. Não tem a flexibilidade. Então, é uma linguagem fria, uma linguagem cada vez mais rápida, é uma linguagem que não envolve os 5 sentidos. Então, é uma linguagem que é muito difícil você traduzir o amor para essa linguagem. Ou, o contrário, você vai se viciando tanto nessa linguagem que você começa a ficar parecido com a própria máquina. Você começa a pensar como a própria máquina. Daí, você não está afim de alguém, você deleta, ou então você chega uma hora que a leitura sempre é muito superficial, enganosa muitas vezes, editada muitas vezes. Tudo isso é contra o amor. Então, alguém que é muito focado na tecnologia, ele vai se distanciando também do amor. O amor precisa de outro timing. O timing do amor é outro. Você precisa olhar no olho, deixar as emoções virem, você tem que estar molhado. Molhado que eu digo, a emoção sempre desloca líquidos do corpo, né? Então, você tem que estar com as emoções fluindo. Você tem que saber quais são os seus sentimentos. Não tem nada a ver com a internet, não tem nada a ver com tecnologia.
Então, eu até escrevi um livro, Rodrigo, que se chamou Amor na Contramão, que eu imaginei que para amar você tem que andar na contramão dessa coisa toda. Tem horas que a gente tem que abandonar o celular, deixar ele de lado. Tem gente que participa de um monte de grupo, está tão ocupado com a tecnologia que não tem tempo para amar. Então, abrir mão, andar na contramão disso tudo. É olhar para as pessoas e não para o celular. Porque a gente vê que as pessoas estão olhando para o celular. Então, quer amar, tem que andar na contramão disso tudo. E a gente está virando homens ciborgue, né? A gente está completamente misturado com as máquinas. E, então, a gente precisa se desmisturar. Vamos ver. Tá legal hoje, estou gostando do grupo hoje, né? O Rodrigo está dizendo que já leu meus livros, que bom que você leu. Atualmente eu não estou publicando mais, porque é uma loucura a indústria da editorial. Porque é a mesmo raciocínio. Eu demoro 1 ano para escrever um livro, depois vai para a prateleira, em 2 semanas a livraria acha que já é velho, já quer outro, né? Até um rodízio. Então é uma loucura. Então, já que é assim, eu estou escrevendo mais para a internet hoje em dia, falando aqui para vocês no YouTube. Eu acho que é uma linguagem mais atual. Mas eu gostei de ter escrito os livros, eu sou viciado em escrever. Então, quem quiser me acompanha no Facebook, que eu escrevo quase todo dia lá. E no meu blog também, que é o relacionamentoamoroso.net.br. Agora, o mais legal mesmo é a gente estar junto pessoalmente. Porque daí a gente se vê, a gente conversa, a gente vai fundo, a gente chora, dá risada. Então, uma das formas de fazer é vir aqui no meu consultório, trocar uma ideia comigo, fica aqui na Bela Vista, em São Paulo, e outra é participar do seminário sobre amor. Se você tiver coragem de estar com um grupo de pessoas, e é muito legal, o que acontece é muito legal, e no final a gente cria um clima de amor muito grande entre nós. E é como se a gente se alimentasse de amor nesses grupos, tá? Então, dia 12 de agosto, tem o seminário sobre amor. Quem quiser fazer inscrição, entra na página sergiosavian.com.br/mais-amor. Entra sem compromisso lá na página para você ver do que se trata, tá bom? Ou liga para mim aqui no 2368-9305, tá bom? Ou no meu e-mail, atendimento@sergiosavian.com.br. Estou te esperando, tá? Vamos ver aqui. A Leilane Reis. Oi, tudo bem? Como lidar quando às vezes parece que a mulher está sendo confundida com a figura da mãe e ora com a figura de filha? Boa pergunta, boa pergunta. E é isso mesmo. No começo da minha exposição aqui, eu falei sobre projeção. Então, lá na primeira infância, os amores da nossa vida, os primeiros amores é a mãe, é o pai mesmo, né? E então é o jeito que a gente aprende, é a primeira escola de amor que a gente tem é lá na família, com os irmãos, né? O jeito que você se relaciona com seus irmãos, o jeito que essa família se relaciona. E daí, quando você cresce, talvez você cresça sem resolver a sua dependência, a sua ligação com a tua mãe. Então, você ainda está ligado na sua mãe, e quando você vai se relacionar com uma mulher, você faz dela sua mãe. Porque você não resolveu a tua história com a tua mãe. Então, todo mundo vai ser mãe na tua vida. O problema é que, quando você projeta numa mulher, que a sua mulher é a mãe, chega uma hora que você também não pode transar com a mãe, né? Como é que você vai comer tua mãe? Desculpa. Não pode, é incestuoso. Da mesma forma, uma mulher projetar no cara o pai. Então, não dá certo. Chega uma hora que é homem e mulher. Para você viver essa relação homem e mulher com mais profundidade, você tem que sair da história do pai e da mãe. Você tem que resolver o tal do complexo de Édipo, inclusive, lá da infância, que é o triângulo amoroso entre pai, mãe e filho. Quando você faz uma boa terapia, uma boa psicanálise, a gente vê tudo isso. O quanto você está ligado nessas relações familiares e que você te atrapalha muito. Tem gente que está tão ligado nas relações familiares que nem consegue namorar ninguém, porque tá casado com a família original ainda. Conheço um monte de marmanjão, marmanjona, que não entra nas relações porque está casado com a família original.
Então, essa é uma grande questão. Assim, como não projetar no outro? Mas só com autoconhecimento que você para de projetar. Tá? Vamos ver outra questão. Kátia Senatori falou, adoro seus vídeos. Que legal. Então, ela chegou agora, bem-vinda, está terminando, mas bem-vinda. Depois, se você quiser rever, fica publicado nesse mesmo canal, no YouTube. Eu tenho esse canal que chama Mais Amor, e tem outros canais também no YouTube. Um deles é o canal Sérgio Savian, e o outro canal se chama Canal Conteúdo Latente. Então, anota aí, são canais que eu tenho no YouTube, que você pode ver várias palestras minhas, tá bom? Então, Rodrigão, liga aí. O Rodrigo é amigo meu de muito tempo. Ângela Morcelli, estou gostando muito da sua explanação, grata. Que legal, agradecimento é tudo, né? Quando a gente sabe agradecer, porque o amor está fluindo. Uma das formas de amar é se sentir grato, né? Expressar gratidão. A Silvana está dizendo, vivemos na era da pressa, é verdade. E se você se relaciona com alguém, ele quer logo fazer o test drive sexual, imagino, né? Já perdi pessoas por não concordar com isso. O que o senhor me aconselha, caso eu venha me relacionar? Então, Silvana, tem essa questão. Hoje em dia as pessoas estão indo ao sexo muito rapidamente, né? E esquecem de estabelecer outras pontes. Eu acho que ainda é um tanto desse jeito. Os homens, eles são mais apressados no sexo que as mulheres. E ainda, até hoje, as mulheres querem mais relacionamento do que os homens. Mas eu acho que tem que chegar num bom termo. Porque também se você falar, não você é sem vergonha, só quer sexo comigo, também não é um jeito inteligente. Você tem que entender a linguagem masculina, que é mais sexual, tem mais testosterona, tem mais, né? Então, eu acho que um jeito inteligente é você falar essa linguagem, mas, ao mesmo tempo, ir convencendo o seu companheiro de que tem outras coisas para fazer, além do sexo. Mas não negar o sexo totalmente. Fala, não, só quero se for relacionamento sério. Mas aí é também colocar a carroça na frente dos bois, né? Lógico que você quer um relacionamento bacana, com profundidade. Então, o ideal é você caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo. É você não bloquear o desejo, mas conversar e compor essas duas coisas, né? Eu acho que as mulheres são as grandes mestras do relacionamento, do amor. Mas os homens, eles têm uma energia mais sexual. Eu acho que a gente tem que chegar no meio termo, não negando nem uma coisa nem a outra, tá? Então, assim, Leilane, Leilane está me agradecendo pela resposta. Ela está adotando o meu vídeo, não sei o que ela quer dizer com isso. Então, tá legal. Bom, já estou aqui há 50 minutos. Então, uma boa noite para vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui. Semana que vem tem mais. A minha ideia é estar aqui todas as quintas-feiras para falar sobre amor, sobre nuances, falar, debater, aprendermos uns com os outros, tá bom? Então, um beijão para todo mundo. Espero vocês aqui no meu consultório, no seminário sobre o amor, e liguem para mim, troquem uma ideia, me mandem e-mails, tá bom? atendimento@sergiosavian.com.br, a página do seminário, sergiosavian.com.br/mais-amor, entra lá para você ver o que significa, tá bom? Então, um abração, até mais, tchau.